Olá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do AdsaCast. Eu sou o Fábio Filho e a direção geral é do pastor Galdino Júnior e a pastora Liliana. O nosso podcast tem o oferecimento da Work Motors, que é uma loja do nosso querido irmão Jefferson. Então, você que deseja comprar o seu veículo, financiar, você que quer também consignar o seu veículo, você pode entrar em contato com a Work Motors, que é uma loja especializada com os melhores veículos, tem facilidade no pagamento, é muito bom e eu indico que é uma benção. Então, você quer trocar de carro, você quer colocar o seu carro para vender consignado, ou você quer trocar, comprar um novo carro, fale com a Work Motors. Vai aparecer aqui no GC as informações. Esse AdsaCast também tem o oferecimento do Christian Bank, que é um banco totalmente digital e já tem a facilidade de ser online, né? Hoje em dia é tudo online, a gente não perde mais tempo de ir numa agência de banco, de ligar para um gerente, não. Isso leva muito tempo, isso demora. Então, o segredo hoje é a praticidade e tudo na palma da sua mão. Então, se você ainda não baixou o aplicativo, baixe e abra sua conta gratuitamente. O Christian Bank é parceiro da nossa igreja e tem apoiado os trabalhos sociais da ADSA Brasil. O convidado de hoje é um amigo muito querido, alguém muito especial. Ele é jogador de futebol e um grande servo de Deus. Vou falar só alguns times, porque ele já passou aqui por muitos times, tá? Ele jogou no São Paulo Futebol Clube, no Vasco, no Cruzeiro, no Red Bull Bragantino, no CRB. Jogou também no Santo André e outros times aí que ele vai falar para você. O convidado de hoje é o nosso irmão Edmar. Olá, Fábio, tudo bem? É um grande prazer estar participando aqui do podcast de vocês. Vamos lá, porque é muita história, né? É, muita coisa para compartilhar com a gente. Obrigado por receber o convite do pastor Galdino, por aceitar estar aqui com a gente. É sempre uma alegria receber você aqui na ADSA. Muito obrigado, eu que agradeço. E como é que tá a família, os filhos, a Tá tudo esposa? bem, a família tá bem, as crianças crescendo, Aham, eu fazendo, vejo, tão fazendo grande. bagunça, mas tá todo mundo bem, graças a Deus. Aproveitar e deixar um abraço da minha esposa, o pastor Galdino, Uhum, para sua esposa. São pessoas queridas que sempre, quando estivemos juntos, uhum. foram sempre muito educados, muito a recepção foi sempre da melhor maneira. Então, minha esposa deixa um beijão para a família dele também, para a sua também, Amém, para obrigado. todos da ADS. Que maravilha. Edmar, eu quero ter esse bate-papo com você aqui. Não é sempre que a gente recebe um jogador, né? E a gente sabe que o futebol é o esporte preferido dos brasileiros. E hoje, aqui no nosso bate-papo, a intenção não é só falar de futebol, mas falar também da sua vida com Deus, a sua Sim. experiência, né? Algumas pessoas conhecem o Edmar quando jogou no São Paulo, no Vasco, ali o Edmar no campo de futebol. Hoje a gente vai ter a oportunidade de conhecer você fora dos campos, como servo de Deus, como pregador. Já teve pregando lá Eita. no culto de jovens, né? Na época do Azusa. E é difícil ser um jogador e um cristão? Fábio, eu acho que a grande questão é você entender a sua identidade, né? Você saber por quem você foi chamado, né? Claro que quando que eu tô dentro de um campo de futebol, dentro do meu espaço de trabalho, né? É, eu sou um atleta profissional, né? E tenho que desempenhar o meu papel como atleta profissional da melhor maneira possível. Mas sabendo que eu tenho um chamado, sabendo que eu tenho um caráter cristão, então eu acho que a grande dificuldade é isso, é você entender quem você é, quem te chamou, e hoje eu entendo quem eu sou, né, em Cristo Jesus, quem me chamou, e eu costumo dizer que jogador de futebol é apenas uma desculpa nossa, né? Porque nós estamos ali, na verdade, para proclamar o evangelho, para falar para as pessoas do amor de Jesus, e é isso que eu carrego para todo lugar que eu vou, né? Sabendo que um dia eu fui marcado por essa presença de Deus. Então, grande questão é essa, você entender quem você é. Hoje eu entendo quem eu sou, né? E tem muitos servos de Deus por aí também que entendem quem é e proclamam muito bem o evangelho também. Graças a Deus. Eu falei certo no início, os times que você jogou? Eu falo, tem uma sequência boa aí, né? Eu Ah, comecei no Cachoeiro Futebol Clube, né? Onde eu me profissionalizei com 16 anos. Cachoeira Futebol Clube é no Espírito É no Santo. Espírito Santo, É é onde uma nasceu ali o cidade. Roberto Carlos, Isso, Anderson exatamente, Freire. exatamente. E ali tinha um clube profissional que chamava Cachoeiro Futebol Clube. Eu acho que hoje nem existe mais, né?
E dali, cara, eu fui fazer um teste no Cruzeiro, na base do Cruzeiro, sendo já profissionalizado. Fiz o teste, passei, só que eu não poderia ficar nesse time que eu passei, porque o Cruzeiro tinha 2 times, né? Que era o juvenil, na época eu tinha 16 para 17 anos, e tinha o juvenil B, né? Que era a ABB que a gente falava, né? E aí eu fiz o teste na ABB, passei. Só que como eu era profissionalizado já, eu não poderia ficar na ABB, porque os que tinham contrato profissional jogavam no juvenil A, né? Uhum. E ali, cara, pô, amargurado, triste por não poder ter ficado, né? Aí o diretor na época, o George, ele conseguiu pra mim fazer um teste no Cruzeiro Juniores, Uhum. uma categoria acima da minha. Pô, e nesse dia eu arrebentei no treino, cara. Eu jogava até de meio campo na época, eu fiz 2 gols no treino e nesse mesmo treino o treinador me chamou e falou, ó, pode trazer suas coisas que já vai ser fixado aqui. Então, a partir desse momento, eu assinei contrato profissional com o Cruzeiro para ficar nos juniores do Cruzeiro. E a partir dali começa a minha saga. Cruzeiro, depois eu fui para o Guarani de Divinópolis emprestado, né? O Cruzeiro sempre fazia essas parcerias com os clubes. Uhum. Depois do Guarani, fui para o Tupi em 2008, né? E fiz um campeonato mineiro excepcional, fui muito bem, fui um dos destaques. E nesse meio tempo eu tinha que voltar para o Cruzeiro porque eu tinha uma renovação de contrato. Meu contrato terminava com o Tupi e terminava com o Cruzeiro. E nesse meio tempo eu renovei meu contrato com o Cruzeiro por mais 3 anos, né? E aí surgiu a possibilidade de eu ir para o Ipatinga para disputar o Campeonato Brasileiro de 2008. Eu lembro que nessa época já tinha meio que tudo encaminhado para mim ser vendido para Portugal, né? Uhum. E eu lembro que na reunião o diretor falou, não, fica mais perto daqui, Ipatinga, como é Minas mesmo, a gente vai estar te observando melhor para você voltar para cá mais amadurecido. E eu fui para Ipatinga. E assim, como os planos de Deus, né? Deus já tinha essa porta de Europa para mim, eu creio, né? Uhum. Só que não era o tempo. Então fui emprestado para Ipatinga, passou 2 meses, foi um dos 2 meses, os piores 2 meses da minha vida, assim, cara, porque é um clube. Eu senti uma opressão no clube, cara. Eu pisava no clube assim, eu senti uma opressão muito grande. Mas assim, foi um tratamento de Deus, né? Então passou 2 meses ali, fiquei 2 meses sem receber. E quando eu achei que eu ia morrer assim, falando na questão profissional, Deus vai lá e abre essas portas de Portugal. Eu lembro que eu estava em casa num dia, eu com a minha esposa, e um empresário que eu nunca tinha tido contato com ele, me ligou lá de Portugal, falando, Edmar, olha, eu tenho uma proposta para você aqui de Portugal, do Braga de Portugal. Legal, hein? Você tem interesse? Eu falei, meu irmão, só se eu for. Tem como pegar um avião daqui agora? Então, brincadeiras à parte, mas eu falei, cara, prontamente eu quero ir, entendeu? No outro dia eu peguei um carro, não lembro na época, peguei, fui no Cruzeiro, já assinei os papéis, os documentos. E dali eu fui para Portugal, fui para o Braga. Do Braga eu passei um ano no Braga, depois eu fui para Romênia. Fiquei Nossa, quase viajou. quase 3 anos na Romênia. Romênia, eu fui um ano para Grécia. Da Grécia eu volto para Romênia nesses 2 anos e meio, 2 anos e pouco aí que eu fiquei na Romênia, né? E da Romênia depois, meu último ano eu vou para Portugal. Eu volto para Portugal, para o Rio Ave, onde eu fico 3 anos, né? Do Rio Ave eu vou para Itália, para o Chievo Verona. Fico ali no Chievo 6 meses, né? Tinha um contrato Tudo é de o 2 mesmo anos. empresário, não? Era o mesmo empresário que fazia essas pontes ou O que você ia não, conhecendo pessoas no meio do caminho? não, o que me levou, o que eu fui para Portugal foi o Adelso na época, né? Era pastor Adelso, né? Hum. E ele era muito influente na época em Portugal. E e teve essa ponte, né? E depois eu comecei a trabalhar com o Araújo, que é um grande empresário também. Na época ele empresariava grandes atletas, Maicon hoje que tá no Vasco, Fernando que foi agora pro Inter. E a partir disso eu fui rodando. Da Itália eu fui para Espanha, onde para mim foi uma das experiências mais top assim da minha vida a nível de carreira profissional. E aí eu volto para o último ano em Portugal, 2015. E eu faço também um excelente campeonato português. E surge a possibilidade de eu vir pro Cruzeiro. Foi onde eu acertei a minha volta para voltar pro Cruzeiro. Mas você tinha se desligado do Cruzeiro nesse período que você Já rodou a tinha, Europa? porque eu fui pro Braga emprestado. Uhum. E quando eu vou pro meu primeiro ano de Cluj, que é na Romênia, no segundo ano o Cluj me compra do Cruzeiro.
né? E aí eu assino 3 anos com eles, mas assim, no meu acho que foi o segundo ano, eu vou para a Grécia, porque eu tinha uma lesão de hérnia de disco e eu precisava readquirir confiança para voltar a jogar. A hérnia de disco Uhum. hoje em dia tá melhor o tratamento, a recuperação. Mas eu precisava readquirir confiança para jogar. E na Romênia, assim, a nível de fisioterapia e de reabilitação do atleta, naquela época, pelo menos, era mais difícil, né? Aí foi onde eu optei para a Grécia para readquirir confiança. E foi muito bom para mim porque eu pude voltar dando a volta por cima no Cluj, né? Uhum. E nesse meio tempo também, depois eu volto para Portugal muito bem. E aí quando você volta pro Brasil, você já volta também pro Cruzeiro, né? Então Então, você foi deixou uma boa interessante, marca lá, né? não, foi interessante porque eu lembro certinho, Fábio. Eu tava no meu eu tenho um sítio no Espírito Santo onde eu gosto de passar final de semana. Eu tava tirando aquele cochilinho da beleza que a gente fala Sim, da tarde com a minha claro. esposa. Maravilhoso. Depois do almoço. Puxa, tô igual os espanhóis que gostam muito disso. E eu conversando ali na cama com a minha esposa, falando, poxa, amor, sabe, eu tenho. Talvez a única coisa que eu tenho pra retratar do futebol assim é que eu nunca representei um grande clube assim, né, a nível de. Eu tive a possibilidade de ir pro Porto, pro Uhum. Sporting de Portugal, mas nunca tinha tido essa possibilidade, por mais que eu rodei em clubes bons da Europa, mas assim, clube de topo, igual os clubes aqui do Brasil, Cruzeiro, Flamengo, São Paulo, né, Vasco, eu não tinha tido essa oportunidade. E assim, Deus ouve demais a nossa É conversa, as nossas verdade. orações, né? E nessa conversa eu falei isso com ela e passou coisa de um dia, né? Eu já estava praticamente tudo acertado para ir para mim ir para o Apoel do Chipre, né? Eu na terça-feira, se eu não me engano, eu acerto um pré-contrato com o presidente do Apoel e, e nesses dias antecedentes ele me ligava todo dia, Edmar, me manda seu passaporte da sua família, porque você precisa vir para cá. E quando eu acerto esse pré-contrato, passa quarta, quinta, sexta-feira e nada do presidente mandar a passagem e mandar o contrato realmente para mim assinar, né? E quando bate sábado para domingo, eu vou no culto na Assembleia de Deus lá em Piúma, na cidade de Piúma. E esse empresário português, né, na época o Araújo, ele me liga e me fala, ó, Edmar, o Cruzeiro quer te contratar, né, por valores ainda maiores, Aham. contrato bem melhor, 2 anos de contrato. Dupla honra, né? E eu falei assim, puxa, pô, tava conversando com a minha esposa exatamente isso, cara. Aí foi onde eu acerto Uhum. a minha volta pro Cruzeiro. Era um clube que por mais que eu já tinha tido a oportunidade de estar ali na categoria de base, de fazer um pouco de transição do profissional, mas assim, você ser contratado novamente pro Cruzeiro, pra mim, era o ápice ali da minha carreira. Foi onde eu não, nem quis ouvir mais nenhuma outra proposta. Eu aceitei a minha volta pro Cruzeiro e foi muito bom a minha volta. Que ano foi que você jogou lá? 2016, O Cruzeiro 2016. tava em alta. O Cruzeiro ele tava fazendo. Ele tinha vindo de 2 títulos, né? Se eu não me engano, Brasileiro e Copa do Brasil. E aí começa um 2016 muito ruim, assim, Uhum. né? O clube não faz um estadual muito bom. E a Copa do Brasil, se eu não me engano, a gente pegou o Vitória da Bahia, né? E no Brasileirão não tava tão bem. Eu chego, acho que tinha 3, 4 rodadas do Campeonato Brasileiro. Então o clube não estava muito bem, né? E na época até o português que pediu minha contratação, que era o Paulo Bento, ele até saiu, né, do comando. Depois chega o Mano Menezes e assim, não estava muito legal. Já estava começando a ter um pouco de crise na questão financeira. Mas assim, um ano que eu participei ali, que eu fiquei ali, foi, para mim, particularmente, foi muito bom, porque eu voltei a rever grandes amigos, né? Sim. Jogar com grandes É, clubes também. representar uma camisa que Sim. é muito grande no Brasil. Então, assim, era um sonho que eu tinha de representar um grande clube da expressão que é o Cruzeiro, que é o tamanho do Cruzeiro. E fora que eu tinha muitos amigos na cidade, assim, tem um amigo que é meu particular, que é o pastor Fernando, que eu ia na igreja dele praticamente todos os dias Uhum. e, pô, às vezes eu ia até, às vezes, com o pé machucado, eu ia de chinelo pra igreja dele. Então, Uhum. assim, pra mim, pra minha família, foi muito bom a volta pro Cruzeiro e começa a minha história, assim, de restituição a nível de Brasil, foi Cruzeiro. Glória a Deus. Você falou dessa troca de técnico, muda muito pro jogador quando ele muda num técnico, porque acaba mudando toda a visão de jogo, toda a tática.
o jogador sente muito quando há essa mudança? Tem algum treinador que quando vai entrar vocês torcem para ser aquele ou não ser aquele? É toda a mudança, assim, que eu vejo de treinador, ela provoca algo dentro do elenco, né? Dentro do clube, né? Algumas são positivas, outras são negativas. Nessa, particularmente do Cruzeiro, o Paulo Bento ele já estava um pouco desgastado, né? Com a questão da fisioterapia, né? Eu lembro que o que eles mais batiam de frente com ele era na questão de recuperação. Aqui no Brasil, a nossa recuperação, por exemplo, você jogou no domingo, na segunda-feira é uma recuperação, ou é um dia de folga, se possível, se quando tem folga, né? Ou então você vai pro clube, faz ali massagem, que a gente fala, né? Faz ali um pouco de academia e o jogador, quem jogou os 90 minutos, é liberado para ir para casa para continuar o recovery e o descanso. O Paulo Bento ele fazia o seguinte, ele gostava de fazer o recovery dentro do campo. Um exemplo, você jogou no domingo, na segunda-feira ele te levava pro campo, você fazia ali um bobinho ou um joguinho mais leve Descansava. assim, a gente fala que é uma recuperação ativa, né? E aí ele tinha um pouco desse desgaste com a fisiologia, né, do clube. E foi ali onde eles optaram em encerrar o contrato dele, né? Assim, para mim na época não foi tão positivo porque foi o treinador que me trouxe. Imagina, o treinador que pede sua contratação, passa Sim. um mês e pouco, 2 meses, ele cai, ele sai do clube. Mas aí chega o Mano Menezes também, um treinador que tinha experiência e conhecia muito bem o Cruzeiro. Pro clube, assim, foi o ideal porque a gente dá a volta por cima no Campeonato Brasileiro, né? A gente não briga mais pelo rebaixamento, mas sim na época a gente conseguiu a vaga para a Sul-Americana. Legal. Então, assim, depende muito do clube, depende muito do momento, né? E como eu falei, para alguns são positivos, para outros são negativos, né? Mas toda troca, toda mudança, ela traz, Algo ali gera nos algo, jogadores. ela movimenta alguma coisa dentro do clube. Você, antes de você virar um jogador profissional, quando criança, sempre foi seu sonho ser jogador? Que a maioria das crianças hoje, Fábio, talvez hoje nem tanto, mas na nossa época. eu tinha, sim, uma grande vontade porque na minha família já tinham indícios, né? Por exemplo, meu irmão, que hoje é o mais velho, né? Ele tinha passado por uma peneira no Grêmio, né? Passou por alguns clubes, mas não deu certo. O meu irmão do meio, que é o Emerson, ele já tinha jogado na base do Cruzeiro e do Flamengo, né? Então, assim, eu sempre tive esse sonho dentro de mim, mas assim, eu nunca fui muito, vamos se dizer assim, inspirado a ser, porque eu era o menor da família. A minha história, essa pergunta é ótima porque eu posso contar um pouco da minha história, né? Eu nunca fui visto assim como... Eu era o mais novo da família, magro, caneludo, sem estilo nenhum. E assim, os olhos estavam voltados muito pro meu irmão do meio, né, pro Emerson, porque ele tava... Eu entendo também o proceder das pessoas, porque ele tinha passado por um Cruzeiro, tava na base do Flamengo. Então, Tava pra já mim, encaminhado, né? normalmente você tá vendo uma solução, né? Eu vou olhar para que tem a solução, pro outro, Que é né, o mais que é o fácil. mais fácil, Então, assim, a minha história eu vejo desde o início que foi construída, foi projetada por Deus, porque quando eu tava no Cachoeiro, eu lembro que até esse meu irmão que tava no Flamengo, ele me liga uma vez, a gente se falava bastante. E ele fala, eu contando a dificuldade que tava no Cachoeiro, cheguei a passar fome no Cachoeiro, né? Meu Deus. Hoje todo mundo olha a nossa história, na verdade Imagina não o sabe, né? passado. E tinha vez que a gente ia jogar 3 horas da tarde, a gente comia banana, farofa e arroz. Você imagina, pô, no Espírito Santo é muito quente. Sim. 3 horas da tarde, E fora a força que você vai fazer ali com correndo, certeza. né? Chutando. E aí esse meu irmão me liga e fala assim, ô Edmar, deixa isso aí, cara. Deixa isso aí, vai lá trabalhar com o Dilcinho, que meu irmão tinha uma oficina na época, né? Vai lá cuidar de mamãe e vai trabalhar com o Dilcinho na oficina, cara. Eu peguei, mesmo na época eu não sendo crente, né? Conhecendo Deus, eu falei com ele assim, olha, Emerson, fica aí onde você tá, seja feliz aí, deixa eu quietinho aqui, que uma hora ou outra, se for da vontade de Vai Deus, acontecer. eu vou romper, entendeu? E foi assim, então a minha história, eu vejo que desde o início ela foi muito, muito projetada por Deus, assim. Eu era o menor da família, eu não tinha esperança no sentido Improvável. de ser o que eu sou hoje, um atleta profissional, de ter uma família.
Mas a Bíblia diz que Deus ele escolhe as coisas loucas deste É. mundo para confundir as sábias, né? Ele pega o menor e coloca para ser o maior, né? Ele pega o que não tem nada e coloca para ser. Então, eu sou muito grato a Deus porque a minha história sempre foi muito construída, muito revelada por Deus assim. Então, quando você era mais novo, criança, você não participava de peneira ou de Não, escolinha de participava, futebol? Tinha participava, escolinha de futebol? Participava? participava sim, mas assim, é diferente você participar de uma escolinha, você sendo, vamos se dizer, uma pessoa que tá sendo vista, né? Eu participava mais por participar, né? Eu Sim. tinha Porque talento, gostava, né? né? Eu era canhoto, novinho, magrinho, jogava de meio campo, eu Uhum. era bom jogador, hoje eu sou canela dura, mas antigamente eu era bom, meio campo, magrinho, tinha uma visão de jogo muito boa. Então, assim, os olhos estavam mais para esse meu irmão, entendeu? Mesmo eu participando de escolinhas, né? Eu não tinha tanto assim um apoio, vamos se dizer, esse aqui vai dar certo, né? Mas, como eu falei, eu acho que quando Deus ele escreve, tá É. escrito e pronto, e acabou. Se ele te escolheu, ele vai cumprir, ele vai fazer na sua vida, na minha vida, da maneira como tem que ser. Mas eu participei sim, na época o Cruzeiro até tinha uma escolinha, né? De futebol no Espírito Santo, que era lá em Cariacica, e eu acho que tinha uma em Vitória também. E até meu irmão ia, tinha um rapaz da cidade que levavam eles, mas assim, tinha que pagar um certo valor, e na época eu não tinha, minha família não tinha, eu venho de família muito humilde, né? Eu perdi meu pai com 8 anos de idade, perdi um irmão com 3 anos de Meu idade. Deus. Então, assim, a minha mãe sustentava a casa sozinha e eu não tinha condições. Meu irmão participava porque essa pessoa que levava eles pagava para ele. Então, assim, eu participava, mas como eu falei, eu não tinha essa expectativa tão criada das pessoas em cima de mim. E quando você era mais jovem, criança, tinha algum atleta que você se inspirava, que você admirava? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, né, quem gosta de futebol acompanhava sempre na televisão. Hum. Romário, Uhum. pô, Ronaldinho Gaúcho, Fenômeno, Ronaldo Fenômeno, Roberto Carlos, esses caras aí, né, era impossível você É. não admirar essas pessoas, esses artistas, né? Na infância eu particularmente gostava muito do Ronaldo Fenômeno, pra mim até hoje ele é o número um, Uhum. né? Então assim, poxa, eu vi os vídeos dele assim, vi os jogos da seleção brasileira, eu falava, esse É diferenciado, é um cara é fenômeno. diferente, é fenômeno. E hoje eu continuo com a mesma visão, cara. Esse cara sempre foi um fenômeno, é fenômeno e continuará sendo pra mim. Entre Romário ou Ronaldo, qual que você Caraca, que prefere? pergunta difícil, hein? Você Eu viu o acho Romário que jogar também. vi. Eu acho que o fenômeno. Eu sou fã de carteirinha do Ronaldo Fenômeno. Ele, pra mim, foi o número um e sempre será o número um. Falando de futebol, eh, o que você acha hoje do futebol brasileiro comparado com essa época? Que a gente sabe que essa época foi a época áurea da nossa seleção brasileira. O que foi que mudou? Que o Brasil não consegue mais romper. O Brasil, na verdade, na minha opinião, ele não consegue mais deixar os olhos dos brasileiros brilhando quando fala da seleção brasileira. Fábio, na verdade, eu acho que o brasileiro ele é muito orgulhoso. Quando eu falo brasileiro, eu me incluo Sim, nisso. todos nós, Me sim. incluo. Aham. E a gente olhou por muito tempo, nós como os melhores, né? O brasileiro ele sempre se achou melhor, né? Eu te falo isso porque quando eu saio do Cruzeiro para ir pro Braga de Portugal, eu pensava, pô, eu saí de um grande time do Brasil e tô indo Uhum. pra um clube que é muito bom em Portugal, mas que não é De- comparado ao é, Cruzeiro, né? aham. É uma O distância futebol que tem não se exige. compara com o Brasil. E eu me achava muito bom, cara. E eu, tipo assim, eu tive que reaprender um futebol totalmente. Eu lembro que na época o treinador era o Jorge Jesus. E, Fábio, todo dia no treino ele me dava uma dura, cara. Ele chamava a minha atenção, mas chamava firme mesmo, na frente dos Uhum. meus companheiros. Só que depois ele me levava na academia pra conversar comigo. Falava, olha, Edmar, se você não perder essa mania de brasileiro, de achar que é melhor que todo mundo, e não se adaptar àquilo que a gente tem aqui, que é a questão tática, que é a questão física, você não vai ser um grande jogador. Mas se você se atentar a isso, você vai ser. Então, assim, olhando por esse lado, eu acho que nós brasileiros, nós sempre olhamos
pro futebol em si, nós olhamos para nós mesmos como os melhores, né? E hoje, sinceramente, nós temos que voltar os nossos olhos realmente para a Europa, né? A Europa, a nível de criar atletas, né? A Europa tá sendo pioneira nesse sentido, porque na Europa você aprende educação, você aprende tática, você aprende a defender, você aprende a atacar. Aqui no Brasil, não. O Brasil é o celeiro de atleta. O brasileiro ele já nasce com um dom, Sim. né? Agora, nesse quesito tática, técnica, disponibilidade em querer aprender, eu acho que a gente deixa muito a desejar. E eu acho que isso hoje é o que faz a grande diferença. O atleta europeu, argentino, você vai pegar hoje até as seleções, né? Os atletas africanos, eles têm muito mais disponibilidade em aprender. Te falo isso porque na Itália tem muito isso. Uhum. Às vezes eles preferem contratar um argentino, um africano, do que um brasileiro, porque o brasileiro ele tem dificuldade em querer aprender, por realmente ter esse orgulho de achar que é o melhor. Então eu acho que temos grandes atletas aí a nível de seleção, né? Realmente nós somos privilegiados porque o brasileiro ele já nasce com um dom assim inquestionável de futebol, mas nesse quesito aprender a se abrir mão daquilo que né, para aprender novas táticas, novas questões de futebol, eu acho que isso tem deixado a desejar. Você falando dessa forma, dá a entender que o Brasil não se preocupou com os adversários, né? Ficou só, eu sou o Brasil, sou Porque 5 vezes porque campeão. você precisa crescer. Uhum. O Brasil jogou contra a Inglaterra, né? Ganhamos o jogo de 1-0. Eu acho que o Brasil foi muito bem. Mas assim, é nítido você ver que a questão... Se a gente for olhar somente por resultado, beleza. Mas se você for olhar a nível taticamente, nós temos muito a crescer ainda. O Danilo ele até dá uma entrevista após jogo, que ele fala que o feijão com arroz é o melhor a ser feito, desde que faça bem, né? Então, o Brasil, eu acho que ele precisa crescer taticamente, tecnicamente, né? Porque a nível individual, o brasileiro ele já nasce com dom e crescendo na parte tática, técnica, eu acho que nós vamos continuar e eu acho que a seleção tem tudo aí para crescer para frente com esses atletas que estão na Europa, né? E com o treinador agora também, o Dorival Júnior, que é um grande treinador. Então eu acredito que o Brasil tem muito a crescer, a evoluir. Você falou de Romário, Ronaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos, tudo com R, né? E teve algum desses jogadores que você conheceu, que você se aproximou, teve alguma amizade, conseguiu trocar ideia e falar dessa admiração que você teve por eles? Puxa, então, pessoalmente não tive, ainda, né? Uhum. Ainda, mas tenho grande vontade, cara, de conhecer o Ronaldo Fenômeno, né? Ele tá no Cruzeiro, né? Quando eu tive na Espanha, eu tive a oportunidade de jogar contra o Neymar, contra o Messi, o MSN naquela época, né? Aham. Mas assim, poxa, eu fiquei tão chateado do resultado do jogo e nem me pergunte também, porque que o Neymar tinha até me prometido trocar a camisa Aham. e fiquei chateado. Tomamos 7, se não me engano foi Meu 7 ou Deus. 8 deles, então peguei minhas coisas, Foi minha embora. família e fui embora. Mas assim, eu acho que seria de grande privilégio poder Sim. conhecer um deles assim. E você falando de Neymar, nós vamos voltar falando mais da sua carreira, dos outros clubes, mas falando de Neymar e Messi, dentro de campo, assim, realmente esses caras são diferenciados, assim, Muito acima. acima da média. Esquece, muito acima. Realmente o adversário fica preocupado. Porque não tem como, imagina, você tá jogando com Messi, né, Neymar e Suárez no ataque. Você tem de um lado na lateral, você tem o Jorge Alba. Do outro você tem o Daniel Alves. Por exemplo, a minha posição que é lateral esquerdo, eu fechava por dentro para marcar o Messi. Uhum. Mas nas minhas costas tava passando o Daniel Alves igual um carro de Fórmula 1. Então assim, você tem que orar. Deus tem misericórdia. Envia os teus Deus tem anjos misericórdia, aqui. ajuda o teu filho, porque... Mas eu acho Não tem que nem o que falar, esses né? caras são Quando muito acaba, acima. quando São acaba muito o jogo, acima. o resultado você não tem que falar, cara, era Messi, Tanto era... é que depois, pós-jogo desse que a gente tomou 7, o presidente ele entra no nosso vestiário e praticamente ele bate palmas pra gente. Porque até os 37 do primeiro tempo o jogo tava 0-0. E a gente toma um gol de bola parada, de escanteio.
E Aí a gente desmonta o vai com time. 1-0 Sim. pro vestiário, na volta, e parece que os caras falam assim, vamos jogar agora. Uhum. Aí foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aí Quando passa não tem jeito. Quando passa de 3 gols ou 4 gols, tem uma hora que você fala assim, mano, já era. Não, eu acho que depende do jogo. Você É. vê, você sente o jogo, né? Você sente, poxa, Uhum. dá pra gente chegar. Mas tem alguns jogos que você vê, hoje a gente precisa fechar a casinha, porque senão vai ser feio aqui. Então, vamos fechar a Tá casinha, certo. vamos marcar só, deixa de atacar e Aham. vamos ver que se a gente Depois, consegue ficar fechadinho aqui. depois que você saiu do Cruzeiro, qual foi o time que você foi jogar? Depois eu fui pro São Paulo, São Paulo. 2017. São Paulo me contrata por empréstimo. Uhum. E deixa eu contar uma historinha Sim. rapidinho, não sei se a gente tem tempo. Tem sim. 2016 eu fui o que mais joguei com o Mano Menezes. Se eu não me Aham. engano, acho que foram 20 partidas consecutivas. Nesse ano eu fiz 62 jogos. Foi o número máximo de partidas que eu fiz assim no ano. Então eu já tava assim, desgastadíssimo. Fisicamente eu tive problema de sono, não conseguia dormir por causa do desgaste. Isso é legal falar que ninguém imagina, né? E vira, Que isso acontece com o jogador. e vira 2016 para 2017, né? O Mano Menezes pede 2 contratações de 2 lateral esquerdo. Na época eu acho que era o Diogo Barbosa e o Fabrício, tava voltando de empréstimo. E de primeira opção eu viro terceira ou quarta opção do Cruzeiro em 17. Mas assim, eu nunca perdi o meu foco, sempre treinando, trabalhando, sempre respeitando a opção do treinador, do Mano Menezes. E eu lembro que o Cruzeiro ele tava disputando um campeonato, se eu não me engano, eu esqueci o nome dessa Copa. A gente ia jogar contra o Joinville, lá em Joinville. E eu lembro que após treino, eu vou pro meu quarto, tomo banho, ponho minha roupa de viagem e eu ajoelho no quarto. E eu falo assim, Deus, o Senhor está vendo a minha situação que eu tô passando e eu te peço pela misericórdia do Senhor. Me fala alguma coisa nesse dia, muda a minha história. Nesse dia ainda o Senhor vai me dar uma resposta. Eu levanto, vou almoçar, a gente vai de viagem. No meio desse percurso até Joinville, esse amigo meu de Belo Horizonte me liga e fala, olha, Edmar, Deus manda te dizer o seguinte, que ele ouviu a sua oração e que hoje ainda ele vai te dar uma resposta, vai te dar uma resposta da sua oração. Glória a Deus. E tá, eu falei, glória a Deus, amém. A gente chega no hotel em Joinville, vai pro lanche da tarde e um diretor do Cruzeiro chega e me fala, olha, o pessoal do São Paulo quer te ligar. Sobe pro seu quarto porque o diretor do São Paulo ele quer te ligar. Eu subo pro meu quarto e aí me liga, na época era o Alexandre Pássaro, me liga o Alexandre Pássaro e o Fábio Melo, que é o meu empresário hoje. Fala, olha, Edmar, o São Paulo tem interesse na sua contratação, vocês vão fazer o jogo amanhã e pós o jogo o Rogério Ceni vai te ligar. Você aceita vir pro São Paulo? Eu falei, pelo amor de Deus. Na situação que eu tô do Cruzeiro, claro que o São Paulo, para mim, é uma das camisas mais pesadas do mundo, né? Sim. Aí a gente faz o jogo, a gente ganha de 1-0 e pós o jogo que eu tô no ônibus, o Rogério Ceni me liga. Falando do interesse dele de poder contar comigo, que era um lateral que ele tava buscando no mercado, que das minhas características que não tinha na época no plantel. Eu falava, professor, na volta que a gente fazia a conexão em São Paulo, eu paro aí, já me apresento, faço os exames e já assino. Então, assim, é muito interessante a minha vida dentro do futebol, Fábio, porque de Deus no dia. Porque às vezes as pessoas olham pra você assim e só falam, é privilegiado, é sorte. Não, eu não. A sorte ela me acompanha, né? Sim. Toda sorte e bênção está sobre a minha vida, eu creio. Mas assim, as minhas decisões dentro do futebol e na minha vida sempre foi pautada numa direção de Deus, né? Se eu fui para um São Paulo foi porque Deus me direcionou. Eu fiz uma oração no período da tarde, no período antes do almoço. Viajo, Deus fala, Confirma. usa um profeta para falar comigo. E chegou na tarde no hotel, Deus confirma que ele escuta nossas orações, que ele que dá a direção. Então, assim, olhando ao natural, a minha saída do Cruzeiro para o São Paulo, eu não via, sinceramente, com meus olhos naturais, eu não via. Se não fosse a intervenção de Deus, abrir as portas, né? Deus tocar, vou tocar no Rogério Ceni para ele bater os olhos em você e falar que é o atleta que ele precisa. Então, nessa época eu estava até buscando em voltar para Portugal, né? Tinha alguns clubes, já estava se falando, Vasco, Náutico, alguns clubes, mas eu não aceitei. E então, assim, foi muito interessante porque eu fiz uma oração, cara, e Deus respondeu as orações em questões de horas. Então,
fidelidade de Deus é muito grande e as minhas decisões sempre são pautadas assim. Quanto tempo você ficou lá no São Paulo? Fiquei 2 anos e 4 ou 5 meses, quase 2 anos e meio, né? A estrutura é muito diferente de um Cruzeiro, por exemplo? Ou de um time de Portugal? Não, as estruturas são muito pareadas, né? O São Paulo, ele por anos, ele foi pioneiro em questão de estrutura, né? Foi o São Paulo que, se eu não me engano, que começou com a questão do DESP, né? Que é o Departamento de Recuperação de Atletas, né? E quando eu vou para o São Paulo 2017, eu pego uma estrutura muito boa, né? Mas que é uma estrutura que já estava praticamente assim, parada no tempo, né? Tanto é que depois o Rogério Ceni e outros treinadores chegam e pedem algumas mudanças em questão do CT, de mudar um pouco a estrutura. A estrutura do Cruzeiro era muito boa, pô. O Cruzeiro tem 2 tocas da Raposa, tem a toca 1 que é da base e toca 2 que é só do profissional, né? Um ambiente mais afastado assim, tem, se eu não me engano, 4 ou 5 Belo campos. Horizonte mesmo? Belo Horizonte, é. E então assim, em questão de estrutura são muito pareáveis assim, né? E cada uma com a sua forma de trabalhar, mas assim, são 2 estruturas fantásticas. O São Paulo é espetacular, né? Você vestir, eu acho que assim, para mim foi um marco na minha carreira poder vestir a camisa do São Paulo, porque eu sempre vi o São Paulo como um dos clubes mais populares do mundo. Sim. E a história que o São Paulo tem é... E você representar essa camisa por 2 anos e quase 2 anos e meio não é para qualquer um. E a torcida realmente pega muito no pé? O jogador sente isso? Dos times que você passou, Cruzeiro, São Paulo, Vasco? Pega. A torcida, ela... Porque é muita paixão, né? O torcedor, ele é muito passional. E isso tem 2 lados, né? Tem um lado positivo e tem um lado negativo, né? Tem aquele torcedor que ele vai pro estádio para incentivar o atleta, incentivar o clube, né? Mas tem outros que vão com ódio no coração, que eu vou dizer assim, que vai pra Tá misericórdia, isso revoltado aí e vai tá ter que descontar revoltado, no... e vai pra descontar em alguém. Então, assim, aí você ter o discernimento de saber lidar com essas situações. Mas assim, realmente os clubes igual o Cruzeiro, Vasco, Cruzeiro, né? E acredito que tem outros aí pelo Brasil afora que são difíceis assim. Você jogou ali naquela linha ali Rio, São Paulo e Minas Gerais ali, né? Tá concentrado grandes clubes do Brasil. Ali você tem Atlético Mineiro, você tem Cruzeiro em Minas Gerais, você tem aqui em São Paulo também muitos clubes, Corinthians, São Paulo, Santos, Palmeiras. Você tem o Red Bull Bragantino também, que é um time que está crescendo muito, que investiram muito, né? Aí Rio de Janeiro não se fala também, Fluminense, Vasco, Flamengo, Botafogo. Então você jogou aqui no lugar onde está o futebol, né? Sim. A gente fala que é o Sudeste, Uhum. né? É um dos melhores lugares para o atleta, assim. Tô falando de clubes, né? De estruturas, de campeonatos, assim. É uma das melhores do país a ser para um atleta estar. E os clubes que estão aqui normalmente tem muitas estruturas, né? Comparado São Paulo e Rio, né? O São Paulo os clubes de São Paulo têm muito mais estrutura que do Rio de Janeiro, Uhum. né? Mas assim, questão de massa, torcedor, eu acho que são muito compatíveis assim. Você falou no início que quando você começou ali a fazer um trabalho mais específico no futebol, no Cruzeiro e tal, você ainda não era evangélico, né? Quando que foi o seu encontro com Deus? Você já era um profissional no Na futebol? verdade eu era profissional no Cachoeiro e vou pro Cruzeiro, né? Mais uma, eu tenho, se for contar a história aqui, nós vamos contar até amanhã. E eu vou para a base do Cruzeiro e tem um campeonato no Rio Grande do Sul chamado Copa Santiago, que era da idade juvenil, 17 anos. E eu vou disputar esse campeonato pelo Cruzeiro. E eu lembro que o meu companheiro de quarto, se concentra normalmente 2 ou 3 por quarto, né? Ele já era evangélico, só que eu não era. Só que eu sabia tocar 2 louvores. Na época eu já tocava violão, um pouco de violão. E, e ele queria aprender a tocar violão de qualquer jeito. E botou na cabeça, ó, Edmar, você vai ter que me ensinar a tocar violão. E ele compra um violão em Belo Horizonte e leva pra essa viagem. Só que a estratégia dele, você vai me ensinar a tocar violão tocando somente louvores. Uhum. E eu sabia cantar 2 louvores só, que era um da Cassiane, né, que se eu não me engano que é com muito louvor, e o Galhos Secos, né? Sim, sim. E a gente concentrado ali,
eu ensinando ele a tocar, aprender, ensinando ele a tocar violão, né, com esses dois louvores, ele sempre jogava uma semente, né, sempre ministrava a palavra no meu coração. E a gente é campeão desse campeonato, volta para Belo Horizonte e eu começo a frequentar a Batista Renovada com ele lá em Belo Horizonte. E eu lembro que foi num culto onde o Espírito Santo de Deus me tocou assim, e eu levantei a minha mão assim, Glória a né, Deus. e aceitei a Jesus, por livre, e espontânea vontade, sem ter nenhuma pressão Normalmente a gente costuma dizer, se você não vem pelo amor, Vem pela você vem dor. pela dor, né? Mas assim, na minha questão foi realmente pelo toque do Espírito Santo e a partir daquele momento ali, para mim foi lindo porque a primeira experiência foi tremenda assim. E eu lembro que na época, na nossa inocência como início de caminhada ali na base do Cruzeiro, a gente tinha um lugar específico que a gente ia orar, eu, o Tadeu e alguns evangélicos cristãos que tinha ali. E eu lembro que o pessoal, o segurança, o diretor na época, ele começou a proibir a gente de orar ali, porque ali tinha umas árvores e tal. E ali próximo da onde a Tá gente tipo num ar dormia, livre? era no ar livre, era como se Uhum. a gente, Num como se quintal fosse um ali e monte tal. ali, Sim, sim. porque a Toca da Raposa tem espaço, né, muito Uhum. grande, é um espaço lá dentro, tinha escola, tinha tudo lá dentro. E o diretor, ele proíbe, cara. Aí a gente começa, olha, na nossa inocência, vamos subir na árvore pra começar a orar, cara. E o Tadeu, cara, ele era um negão assim, cara. E os Uhum. meninos passavam de baixo. O que aquele negão tá fazendo ali na árvore ali, cara? E a gente orava em cima da árvore, cara. Né, começamos a orar, orava em cima da árvore. Então, assim, Igual o o Zaqueu, né? Quando primeiro queria ver amor, Jesus. o primeiro amor, cara, foi assim, foi espetacular. O primeiro toque do Espírito Santo. E eu lembro que nessa época eu fiz propósito com Deus de subir ao monte, sei lá, durante um mês. E às vezes chovendo eu ia pro monte com o violão nas costas, ficava lá no monte sozinho, eu e Deus. Então, assim, é uma história, minha história é construída muito por uma busca e por um toque definido do Espírito Santo, que até hoje eu fico admirado e a minha oração todo dia é, Senhor, faz novamente, traz de volta os tempos, né? Uhum. Sei que não volta, né? Mas assim, traz de volta aquele toque do Espírito Santo, que com o passar dos anos a gente não possa perder esse toque, e eu não quero perder. E a gente continua caminhando debaixo dessa misericórdia, dessa presença aí que nos atrai cada vez mais. Você passou alguma discriminação em algum clube? Falou, ó, Edmar, não fala de Deus, ou não tenta pregar, ou não faz culto, não ora. Algum clube, se não quiser citar o clube, não precisa. Não, não, nesse quesito aí não. Foi mesmo nessa questão da base aí que o diretor, ele, não Uhum. sei se a gente incomodava, mas eu sei que quando os meninos passavam ali, eles falavam, olha, passamos aqui, sentimos algo diferente, então, mas assim, discriminação ou Proibição. uma proibição assim, questão de clubes, não. Por onde eu passei, eu sempre tentei fazer uma célula, fazer reuniões, né, dos Legal. atletas, mas assim, nunca tive uma restrição, não. Talvez possa ser que algum treinador, diretor, né, eh, não gostasse, mas assim, restrição nunca passei nesse sentido. Algumas semanas atrás, nós recebemos aqui no AdsaCast o Alex Dias Ribeiro, que é um dos fundadores do Atletas de Cristo, né? Ele, inclusive, foi capelão da seleção brasileira em 90, 94, 98, 2002. Até quem está assistindo aí gosta de futebol, vale a pena assistir esse episódio. O Alex Dias Ribeiro, ele que foi piloto da Fórmula 3, da Fórmula 1. Foi um bate-papo muito legal, ele já está bem de idade já, né? Contou muitos testemunhos sobre a evangelização com Tafarel, né? Como é que era a concentração dos atletas evangélicos na seleção brasileira, tal. Ele discipulou Ayrton Senna, ganhou para Jesus Emerson Fittipaldi, enfim. Eh, em algum clube que você passou, houve algum trabalho desse de atleta de Cristo? Algum pastor ou alguém que acompanhava vocês como um capelão, como líder espiritual? Na época do Vasco tinha o pastor lá pô, esqueci o nome do ministério agora. Ele sempre estava com a gente, né? A gente entendia que a gente precisava de uma cobertura, né? Uhum, Mas quando ele não podia ir, às vezes eu levava a palavra, tocava louvor, né? Quando ele não podia levar alguém do ministério, sempre eu ou sei lá, alguém do clube
né, que era cristão também, né, se disponibilizava em fazer a obra. Mas assim, sempre quando a gente vai, né, nos clubes que eu passo, eu tento observar, né, o ambiente, observar quem está disponível na questão de poder participar, De receber, sim. de ter um pastor para a gente estar debaixo de uma bênção, né? Estar ordenado debaixo de uma bênção, né? E agora no CRB, o pastor Alex também ele ia sempre com a gente, sempre quando a gente podia fazer as reuniões lá em Maceió, ele sempre estava com a gente. Então, a gente sempre procura ter, né? Um pastor, um capelão, como você falou, assim, para estar com a gente, para estar nos abençoando. Mas quando não tem, a gente vai tocando mesmo, entendendo, né, a autoridade que está sobre as nossas Uhum. vidas e a disponibilidade também que a gente sempre se coloca. É sobre os clubes que você jogou, você, você contou as suas experiências de cultos que você fez, oração, acabou de falar agora que ministrava a palavra. Você disse para, não disse, mas deu a entender que foi um atleta que ganhou você para Jesus. Teve alguém que você também ganhou para Jesus ou que tem algum testemunho que você quer compartilhar de que você orou por ele, alguém da família e o nome de Ah, Deus ali foi tem glorificado. vários, tem vários. Hoje é porque a semente, assim, você não sabe qual que É, vai frutificar, né? isso Qual que é. vai crescer, né? Ou quando, né? Às vezes a Ou pessoa, quando mas assim, vira e mexe alguns amigos aí que às vezes você nem lembra assim, na sim, questão do dia a dia, te manda mensagem, pô, Edmar, obrigado. Eu lembro que na época do Tupi, né, a gente fazia reunião, tinha 3, 4 pessoas só e começou a crescer depois. E tempos atrás o próprio Heraldo, um amigo meu lá que mora no Espírito Santo, né? Hoje ele é convertido, hoje ele conhece a palavra, né? E ele fala, pô, Edmar, obrigado por aquele tempo, porque, você né, colaborou. mesmo na simplicidade, né, da palavra ou da maneira como você tocava os louvores, Deus me alcançou. Então, Sim. assim, eu acho que o nosso dever é jogar semente, é lançar semente, né? E dentre eles tem vários aí que sempre manda mensagem agradecendo. Hoje o Peck que foi para os Estados Unidos, né? É um menino que foi encontrado por Jesus e tá assim, tá muito firme. Foi através das nossas ministração lá no Rio. O Castan também fazia muito isso na época do Vasco, né? Então a gente que eu posso me ver, eu me vejo como um instrumento, Amém. como um semeador de semente. E é isso que eu quero continuar a ser e espero continuar alcançando vidas assim para a glória de Deus. Eu fiz uma live com o Kaká um tempo atrás e eu fiz essa pergunta para ele também. E ele falou para mim do Rivaldo, né? Assim, durante o tempo que eles jogaram junto na seleção brasileira, não sei se em outro time também, ele diversas vezes compartilhou algo de Deus assim com o Rivaldo, mas ele não tomou a decisão de Sim. imediato. Mas depois de alguns anos, acho que talvez até depois que ele parou de jogar, ele teve seu encontro com Deus, aceitou Jesus, é um servo de Deus hoje. É que o Kaká fala que ele é muito reservado, né? Sim. Mas ele é um homem de Deus, é alguém que também o Kaká influenciou na vida dele. Então é o que você tá falando. Às vezes, acho que acontece comigo É também, com qualquer palavra isso, um, né? né? Paulo falou isso, É, né? Eu semeei a semente, sim, Apolo foi lá e regou, mas quem é, dá o é crescimento foi Deus, Deus, né? é isso aí. Então, assim, não, tem muitos, assim. Lembrar Agora, agora pessoalmente, assim, não, ah, mas eu sei que tem muitos aí que foram alcançados e às vezes, ô Fábio, interessante porque às vezes a gente precisa nem falar, né? uhum, Pregue, se possível, com palavras, né? O seu isso. testemunho é que fala Fala por mais, você, né? fala mais. Eliseu, quando ele andava lá em Sunem, ele não precisou falar uma palavra. A mulher olhou Uhum, para ele e falou: Olha, eu vejo que você é um grande homem de Deus. é, Então, assim, eu acho que o seu testemunho, a maneira como você se é. coloca, a maneira como você O seu dia a trabalha, o dia. seu dia a dia, a maneira como às vezes você está com sua família ali num restaurante ou em algum lugar, eu acho que isso determina quem você é e a Sim, essência de Cristo que está em você. Eu acho que ela vai. O bom perfume que tá de Cristo que está em sim. mim, está sobre sua vida, ele vai manifestar no ambiente, entendeu? Então, assim, às vezes não é nem muito falar, né? Às vezes a Uhum. gente quer, pô, vou falar, e às vezes a gente acaba falando demais, né? Uhum. Agora a gente falou da parte boa, né? Quando você tem um jogador que é cristão, que é evangélico como você, um homem de Deus. Você falou do Leandro Castan? Leandro Castan. Leandro Castan. Eu não sei se foi ele que mandou um vídeo uma vez num congresso que a gente fez do. Não, é Damião, Leandro Damião.
Que jogou no Internacional, né? Isso. A gente também tem contato com ele, aí teve um congresso dos jovens e ele gravou um vídeo pra gente também. Acho que você chegou a gravar também esse vídeo. A gente fala de homens de Deus assim como você, como ele, como Kaká, entre outros também, mas tem o outro lado também, né? Como em todo lugar você tem os bons e os maus, aqueles que dão bons testemunhos e outros que não dão, né? E a gente sabe que é difícil, porque o jogador, ele tá todo o tempo ali sendo televisionado. As pessoas estão vendo a reação dele, o que ele fala. Tem até um canal muito legal no YouTube de um cara que ele meio que interpreta, né, o que os caras estão falando. É óbvio que nem sempre é aquilo, né? Eu já vi jogador desmentindo. Mas, cara, é muito... O cara acerta a palavra ali, é idêntico, né? Existe também jogadores que você conhece, claro que não precisa citar nome por causa de ética, que você fala assim, esse cara aí me decepcionou. Ele falava que era um cristão, mas tem muitos, na tem verdade muitos, tem é uma muitos, capa. tem muitos, Porque tem tem tudo que é muitos. lugar, né? A gente sabe. Tem Dentro da muitos, tem igreja muitos. tem, existe pastores assim também que não dão bom testemunhos, Tem muitos. enfim, líderes. E no futebol que não vai ser diferente. Tem muitos, Já tem teve algum que você muitos. se decepcionou assim? Você falou, cara, Não é achava que você se decepciona, né? Mas assim, o ser humano ele é muito propício ao erro, Sim, né? sim. E a gente leva uma marca muito forte sobre a nossa vida, né? Que é a marca de Jesus. Existem dois pesos, né? Que é o peso de atleta, de você dar resultado, e o espiritual também, né? E assim, puxa, pô, foram muitos assim, cara. Na Romênia mesmo, é um país muito, muito frio e tinha assim alguns que você fala, puxa, esse cara não era pra estar fazendo isso, Uhum, entendeu? No Cruzeiro mesmo. Então, uhum. assim, são muitos, mas assim, mas eu tenho uma palavra que para mim que é interessantíssima, né? Quem está de pé, cuide-se para que não Sim, caia, né? verdade. Hoje os nossos olhos, ele tá muito mais propício ao erro, né, do meu irmão Uhum, do que olhar a minha vida, né? sim. Então, assim, o argueiro tá o tempo todo no meu olho, né? E se eu não tirar, né? Tentar tirar ele primeiro, né? Eu sou o próximo a cair, né? Então, assim, mas dentre esse assunto aí, foram vários, assim, não foi uma decepção, mas que você vê que É, tá tiveram deslizes, assim, tiveram desonrando o deslizes reino de Deus, tal. e assim, né? Igual você falou, acho que não é só no meio do futebol, Não, em né, tudo que cara? é Eu lugar. conheço muitos pastores aí Sim, que, sim, né, e claro, claro que eu não vou citar nomes, claro. né, Uhum. mas assim, é aquilo, eu preciso olhar pro Agüero que tá no meu É. olho Eu e acho disponível. que quando a gente fala assim, alguém que desonra a Deus, alguém que envergonha o evangelho, não é aquela pessoa que sempre andou certinho e se deslizou e Sim, caiu. Porque como você falou, todo mundo aqui pode cair. A Bíblia fala, o justo pode cair 7 vezes, de de todas todas. Deus o levantará. O negócio é que ele quer ficar no erro, né? Tipo A assim, questão é eu continuar, tem jogador que um professor Professor, o professor falou dele no nunca, programa de televisão. Cara, tipo assim, aí depois, aí você fala assim, aí passa os anos, você vê o cara continua, pô, o cara continua errando, o cara mas continua não fazendo coisa é errada. complicado, igual, na época eu tava em Portugal mesmo, Uhum, teve um empresário meu que ele era pastor, né, ele fundou uma grande igreja em Belo Horizonte, não vou uhum, falar a sim, denominação, e, poxa, eu vi ele fazendo coisas assim pra um cara que foi pastor, né, que você falava assim, cara, isso é sim, absurdo, uhum, né, e um dia ele me liga, eu tava na Romênia, ele me faz uma chamada de vídeo, porque a sogra dele, eu acho que tava muito mal no TI, uhum, e ele fala o seguinte comigo, ó, Edmar, sabe qual que é o meu maior arrependimento? É eu entrar na sala da minha sogra e eu não poder falar com ela um levanta e anda, meu Deus, é, entendeu? Eu não poder fazer uma oração por ela, por me sentir incapaz, sim, entendeu? Então, assim, Fábio, eu acho que nós estamos aí, cara, disponível, né, a errar, sim, porque essa é a verdade, né? é, Porque o que nos mantém de pé, né? O que nos trouxe até aqui é a graça de Deus e a misericórdia. Então, o mais interessante de você cair, na questão do cair, é como você falou, eu acho que é você se disponibilizar sim, em querer se levantar e continuar caminhando. Cair, nós vamos cair, né? Todo mundo sim. vai pecar, né? Mas assim, a disponibilidade de você se levantar e continuar seguindo a Jesus
como É o Jesus falou segredo. com o cego Bartimeu, né? Siga-me, né? Siga-me. Então a gente precisa continuar seguindo, caminhando, sabendo das nossas imperfeições e erros, é a gente olhar para Jesus, que é o nosso Sim. consumador. Porque é importante também você ter esse discernimento, né? Porque senão você vai, se você não, igual você falou no início, se você não tiver uma fé em Cristo, você não tiver ali alicerçado na rocha, isso acaba te influenciando, né? Que é Demais, amizade, né? demais. E eu nem digo isso, ó, é muita história. Eu tô Uhum. falando que nós vamos ficar aqui. Eu lembro que na época que eu me batizei na Assembleia de Aham. Deus, eu já era um atleta profissional, Uhum. né? E você imagina a Assembleia naquela época, de 2007 para 2008, a Aham. Assembleia era muito mais rígida, diferente da Sim, ATSA hoje, sim. né? Que tem uma visão diferente, né? Aham. E glória a Deus por isso, porque Sim. senão, né? Ia ser Sincero, muito de difícil. verdade, muitos estariam É, mortos sim. nessa época em questão de visão. Uhum. E eu batizado, sendo profissional já do futebol, eu era da Assembleia de Deus, tocava violão, tinha uma irmãzinha lá que tinha um culto de quarta-feira que era uma benção. Aham. E chegou o pastor que me batizou, ele sai e vai para uma outra cidade, para uma outra assembleia. E entra um pastor que era mais rigoroso ainda. Então naquela época eles falavam que jogar futebol era do É do capeta, era do diabo. diabo. Você usar um short para ir na praia, você tá Aham. Pecando. pecando, você é do diabo. Então assim, teve épocas que o pastor da igreja, o evangelista, pegava o microfone, só batia nessa questão. Quem joga bola é do capeta. Ah, Quem usa short vai pro inferno. Então, assim, você imagine pra mim que era novo, convertido, difícil, poucos hein? anos de evangelho, e você escutar essas palavras. Então, assim, se eu não tivesse uma vida com Deus, se eu não tivesse um discernimento do Espírito, nem que na época eu tive, eu hoje praticamente, de verdade, eu não estaria aqui. Sim. Porque na época, por exemplo, meu irmão se afastou do evangelho, outros amigos meus se afastaram do evangelho por essa questão, pelo peso que era colocado em questão da religião, Sim, né? religiosidade, né? E assim, hoje você caminhar e ver essas situações é realmente muito difícil. Então, assim, se a pessoa ela não tiver uma experiência com Cristo, se ela não tiver uma marca sobre a sua vida do Espírito Santo, é difícil você cair e você se levantar. Verdade. Tem que ter essa estrutura que a gente tá falando, né? Sobre esses times que você já jogou, teve algum que você falava assim, nossa, eu queria voltar a jogar nesse time aí? Um que marcou a sua história? Tem vários, Vários, rapaz. né? Assim, o Rio Ave, eu fiquei 3 anos em Portugal, né? Hum. Eu tenho um grande sentimento por esse clube, porque foi onde as minhas filhas nasceram, né? Hum. Foi um clube, assim, que abriu as portas para mim voltar para Portugal. E eu era muito bem recebido. Eu fiz 3 anos ali fantástico, assim, tanto desportivamente como em questão de clube, de se Uhum. sentir parte da família do Rio Ave. E eu saí do Rio Ave realmente pela questão de buscar parte financeira melhores. Na época eu fui para Itália e eu volto para o Cruzeiro também por questão da parte financeira ser melhor. Mas assim, é um clube que me marcou muito, né, na questão das minhas filhas terem nascido lá, né, da Sofia e da Beatriz terem nascido lá, gêmeas. E tem o Bragantino também, que é um clube que tive uma passagem muito recente, mas assim, é um clube que tem uma estrutura fantástica, os profissionais são de alto nível, então assim, eu acho que esses dois assim são Marcaram sua espetaculares, vida. marcaram minha vida e assim, agora desportivamente, para você sentir o peso da camisa mesmo, eu acho que é o Vasco. O Vasco assim foi uma das passagens minhas, dentre esses clubes que eu falei, foi a que mais marcou, assim, tanto na questão da pressão, como de você sentir, assim, que um clube que tem massa, que é o torcedor, que você sente a pressão, tanto positiva como Mais do que o de negativa, São Paulo? muito mais. Assim, na questão de pressão, Uhum. talvez seja Carioca, porque... porque o Carioca é mais Não, eu acho que é emotivo, o clube. O mais... O clube ele é clube. mais. O estádio São Januário ele é mais próximo. Uhum. A arquibancada é mais próxima. Tem a questão das favelas ali que você chega para Uhum. jogar em São Januário, né? E assim, é um clube que realmente tem uma pressão gigantesca. No São Paulo você sente pressão. Mas já é um clube mais elitizado. A Sim. torcida, o Morumbi é um pouco mais afastado, né? Tanto que eu acho que vocês acompanharam na questão do Vasco. A minha esposa, ela sofreu até ameaças de morte Meu na época que eu tava lá. Deus. Né? Então, Pelas assim, redes sociais. pelas redes sociais, Sim. mandaram uma foto de uma arma, falaram que ia Meu Deus. esquartejar Sim, minhas sim, filhas. foi.
Eu lembro. Mas assim, é um clube que me marcou muito, cara, porque assim, os funcionários do clube são assim espetaculares, né? Você imagina um clube que tá 20 anos sem ganhar um título, né, do tamanho do Vasco, Aham. ou de ter uma grande conquista, né? É, Você ter que representar, levar o time da segunda para a primeira divisão, né? Exemplo, a gente ia jogar no Maranhão, era 4.000 pessoas no aeroporto esperando a gente, Meu torcedor, Deus. né? A gente foi jogar no Maracanã, eu acho, contra o Cruzeiro, né? Que a gente ganha de 1-0. Tinha 65.000 pessoas no Meu Maracanã, Deus. né? No jogo de 4 horas da tarde, um calor absurdo. Uhum. Então, assim, e às vezes quando a gente perdia os jogos, cara, você chegava no CT, assim, às vezes mais pra baixo, que é normal, pô, e vinha um funcionário, te dava um abraço, falava, não, vamos lá que vai dar certo. Então, assim, é um clube que foi muito funcional no sentido de estrutura e de pessoas, cara. Tanto é que hoje eu tenho grandes amizades lá com funcionários do clube que me receberam e teve um carinho assim por minha família de uma dimensão muito grande. Então eu sou grato a Deus por ter passado também pelo Vasco. Dessas cidades aí que você citou, né? Minas Gerais, citou São Paulo, Rio de Janeiro, Maceió. Maceió, Maceió. Qual das cidades você mais gostou ou mais gosta? Bragança Paulista. Bragança, né? É, Bragança Paulista porque eu construí uma casa lá também, né? Tenho casa lá até hoje e assim, eu gosto muito de interior, né? Fui criado no interior. Ah, Eu sou nascido numa cidade de 10, acho que nem na época, né? Na época que eu saí de lá não tinha nem 10.000 habitantes. pequena. Então, assim, Bragança Paulista me lembra muito o meu início de vida, né? A minha infância. Você sente aquele clima de interior. Fora que é uma cidade que tem uma estrutura, assim, muito boa, segurança. Então, eu acho que essa aí é uma das cidades que eu mais gostei, assim, A de cidade morar. merecia um time grande, então. Merecia, merecia. E Merecia. é o Bragantino agora, né? O Bragantino, eu acho que o estádio que eles estão reformando vai ficar assim uma estrutura fantástica. Assim, eu posso errar, mas eu acho que daqui a 2 anos o Bragantino vai ganhar um grande título aí que vai impactar o Brasil e todos nós vamos ver que realmente é um clube de uma dimensão, de expressão assim que vai ser gigante. É, qual foi o time mais difícil, assim, jogar contra? Jogar contra, Tirando o Corinthians, né? rapaz. Que é o melhor. Cara, eu acho que foi na Espanha. Eu acho Da que o Espanha. Barcelona, essa época aí, Ah, uhum. foi 2014, Foi o time mais difícil que você jogou. foi difícil demais. Pelo amor de Deus. Só de lembrar eu já dá vontade de correr. Não, mas de verdade, não dava pra marcar os caras. É, não, e aqui Né, no Brasil? O time aqui no brasileiro. Brasil, cara. Porque a Europa é Europa, né, Olha assim, cara? um time muito difícil de se jogar, até mesmo pela questão do campo, eu acho que o Atlético Paranaense. É um time difícil de Sério? jogar porque o campo é um sintético. Aham. E assim, cara, totalmente diferente. Você jogar num campo de grama sintética pra grama normal, entendeu? Aham. E você sente, o cara sente assim, não é que sente pressão. Aham. Sente a questão do campo, a maneira como você bate na bola, você vai dominar a bola, sempre foge mais, o cruzamento Hum. às vezes vem mais, o passe vem mais forte. Então, assim, eu acho que se tratando de estrutura, de campo, eu acho que o Atlético Paranaense, assim, é uma das equipes mais difíceis que eu já joguei aqui no Brasil. Você jogaria em algum time adversário dos times que você já jogou? Jogaria, Por exemplo, assim, jogou no São Paulo, você teria jogado no Corinthians? Jogou no jogaria. Vasco, jogaria no Flamengo, no Cruzeiro, no Jogaria Atlético? porque é a minha profissão, né? Eu Uhum. tenho que eu tenho que representar o clube que eu estou da melhor maneira possível, né? E é o clube que vai fazer eu levar o meu pão para dentro de casa, vai Sim. levar o leite das minhas crianças para dentro de casa, né? Então, assim, eu acho que se tratando de questão de rivalidade, eu acho que nós precisamos ser muito mais evoluídos, né? Sim. Porque o atleta ele precisa Depende disso, precisa né? ser profissional, levar o pão de cada dia para dentro de casa. Então, você vê que na Europa não tem tanto isso, né? Tem, mas não Uhum. é tão fanatismo igual a Uhum. gente tem aqui no Brasil. Então, Você falou de Portugal. Portugal tem um dos melhores do mundo lá, né? Que nasceu lá, que é português, que é o Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo ou Messi? Quem é o melhor dos dois, na sua opinião? Fábio, eu sinceramente eu fico com o Messi. Messi porque
é um talento nato, né? Eu acho que o Messi ele já nasce com o dom de ser o que ele é hoje, né? É um cara assim que faz coisas que você menos espera. Eu joguei contra ele, joguei contra os dois, na verdade, né, na Espanha. Então, assim, o Messi ele é craque por natureza, né? O Cristiano Ronaldo ele é um dos melhores do mundo, mas é um cara que foi formado, né? Um cara que foi praticamente criado. Ele fez, né? Sim. Ele se fez o que ele é hoje, né? Questão de academia, Preparação, né? super profissional, né? Então, assim, eu ficaria com o Messi. Messi, Lionel Messi. Compactuo com a sua opinião também, não. Não, pra mim, os dois eu não tenho, assim, sei lá, acho que os dois é muito bom, muito bom. Talvez eu iria no Cristiano Ronaldo porque essa questão da preparação, né? Porque, assim, como o Messi já nasceu com esse dom, então vamos dizer que não houve muito esforço, né? Entendeu? Agora, já o Cristiano Ronaldo, até hoje, o cara. Mas, assim, os dois, pra mim, nossa, qualquer um dos dois. Agora, existe uma discussão entre essa geração, assim, do meu filho, do seu filho, talvez do seu filho, não sei, pela idade, mas meu filho tem 12 anos, o seu tem quanto? As meninas têm 10 e As o men- Enzo tem 6. Tem 6, o Enzo. Mas, Mas entende bastante. por exemplo, você vai entender o que eu vou falar. Por exemplo, o meu filho, eu acho que o Levi também, do Pastor Galdino, a galerinha assim mais nova, se você perguntar assim, quem é o melhor, Neymar ou Messi? Eles vão falar o Neymar. Eu acho que tem muita questão da internet, né? Então, O Messi, você vê, o Messi ele não tem tanta aparição em uhum, questão de internet, né? Como o Cristiano Ronaldo ou como o sim, Neymar, né? esse marketing É lá um em cima. marketing, eu acho que isso é muito dele, né? Uhum, Tanto é que a gente vê aí, às vezes, algumas postagens dele, uhum, aniversário do filho dele, ele sim, faz ele, a esposa é, só, então, pô, o cara é muito reservado sim. assim, né? Mas assim, o Neymar pra mim, é um dos melhores brasileiros de todos os tempos também, mas eu acho que o Messi é inquestionável nesse quesito. Quando eu falo assim, eu gosto de tirar sarro com essa galera, com essa moçadinha assim, meu filho, a gente gosta de falar de futebol, ele tá jogando também, até passou num clube, num time, ele tá jogando agora no Friburgo, passou lá, é um time, não é escolinha de futebol, passou na peneira lá, todo feliz. E eu falo, eu gosto de brincar, tal, porque a faixa etária deles é essa aí, Neymar, tal, não sei o quê. Aí ele fala pra mim assim, não, mas Neymar passou do Pelé de gols na seleção brasileira. Eu falei, É vocês estão de verdade. brincadeira comigo, cara. Eles estão querendo igualar Neymar com Pelé, mas houve uma época que a mídia, né, até na live, quando nós fizemos a live com o Kaká, o pastor Galdino deu uma cutucada nisso aí, né? Não tem como comparar Neymar com Pelé, né? Pelé foi o maior de todos, né? Eu acho que os tempos não tem como se comparar, né? Sim. O futebol, ele vem numa ascensão muito grande a nível de preparação, Uhum, de parte, como eu falei, parte tática, né? Parte física, principalmente. Hoje o atleta, ele é uhum. muito mais físico do que talento, né? Hum, Mas eu acho que o Pelé, de todos os tempos aí, eu não consegui ver muito o Pelé, né? uhum. Mas, assim, pelo que falam, pelos vídeos que a gente vê, né? Não tem como, o cara era E na fora da época cura. dele, E, né? sinceramente, de verdade, se fosse hoje, ele ia continuar sendo. Porque pela evolução É. física, técnica e tática, eu acho que. pô, Eu Imagina concordo. o Pelé numa estrutura Então, eu de um concordo grande assim clube. também. Você quer comparar Neymar ou Messi com Pelé com a realidade de hoje, mas naquela época era muito mais difícil. O futebol era mais difícil, a bola era outra, era tudo mais difícil e nem tinha internet, cara. Eu acho que não é nem questão de mais difícil, é mais questão de preparação, né? Sim. Difícil, hoje em Não, dia eu o falo assim, futebol atual tá muito, é que, taticamente, ele tá muito mais é que eu difícil, digo né? assim, não, quando eu falo não tinha internet, televisão, é que o que nós É, vimos do Pelé sim, foram poucas coisas, mas e não sim. tanto de coisa que ele Sim, fez sim. que não Se foi. você assistir aquele filme Ca- dele, você vê um pouco, Você né? O cara era entendeu? muito acima. Cara. A E nível assim, de força. e o incrível dele era o do Pelé é o seguinte, que eu acho incrível, cara. Não, o que fica assim, deixa todo mundo de boca aberta, não era só os gols que ele fez, mas os gols que ele perdeu também. Perdi, Cara, o incrível, cara, cara, o incrível. cara era impressionante, uma força, assim. E aí o que Uhum, eu falo, imagine hoje com a aparelhagem que a gente sim. tem no futebol, cara. E hoje, com a morte do Pelé, com esse ícone brasileiro que você viu com o mundo inteiro, cara, foi uma comoção no mundo inteiro. Como é que foi pra você
como jogador e para os seus colegas? Como que vocês enxergaram essa perda do Pelé? O Pelé ele é uma figura representativa muito, uma das maiores do Brasil, né, e do mundo. Uhum. Então eu acho assim que não só os atletas, mas os clubes de futebol teve uma perda muito grande, significativa, né, em questão de você ter uma figura representativa, né. Nós ficamos muito tristes porque realmente, né, por onde você vai, que você é brasileiro, né, você vai falar de Brasil, a primeira coisa que a pessoa vai falar é Pelé, é futebol. Você lembrar futebol, você lembra Pelé. Então, ficamos muito tristes, abatidos, mas é processo da vida. Sim. E o que ele deixou, eu acho que o que fica para legado. nós é o legado que ele deixou, né? Quem ele foi, né? E o que ele fez pelo Brasil em questão de elevar o nome do Brasil, né? Hoje você vai para os Estados Unidos, né? Você fala que você é jogador de futebol, a primeira figura é o Pelé, né? Você vai para qualquer lugar do país, é isso. Então eu acho que a nossa gratidão é eterna pelo Pelé, por tudo que ele fez pelo futebol, né? A marca que ele deixou no futebol. Então, obrigado, Pelé. Legal, é isso aí. Pelé para sempre, né? Vai ser sempre lembrado todas as gerações. A gente está chegando ao final aqui do nosso AdsaCast, mas tem 2 últimas perguntas. Teve aquele acidente com o time de Chapecó, né? Chapecoense. Cara, eu chorei. Quem não chorou, né? Cara, eu chorei assim pela perda e tal, mas na hora que eu vi a mãe daquele jogador, não lembro o jogador, lá no meio do campo, o repórter tava entrevistando ela. Cara, foi assim. Cara, ó, esses dias assisti um filme, tá até na Netflix, também, que é um avião de jogadores do Uruguai, se eu não me engano, que eles ficaram 2 meses. O avião caiu e aí não tinha sinal, ninguém encontrava eles, e eles ficaram 2 meses lá no gelo, cara, se virando assim pra comer. É um filme, cara, top. Eu não lembro o nome do filme, tá na. Se eu não me engano, eles eram uruguaios, jogadores de futebol. Um filme assim, espetacular. Vale a pena assistir. Mas esse acidente aí do Chapecó, quando aconteceu, houve essa comoção entre vocês de dizer assim, ó, a gente precisa tomar mais cuidado. Houve entre os clubes também essa preocupação, porque sobre o acidente que aconteceu com Ayrton Senna da Fórmula 1, mudou um pouco, né, a Fórmula 1, né? Mudou. Então, querendo ou não, infelizmente, nós perdemos o maior brasileiro da Fórmula 1, mas essa morte trouxe para a Fórmula 1 um aprendizado, uma lição, né? Houve também essa lição, houve uma mudança de algo relacionado pós esse acidente ou não? Não mudou. Primeiro que a comoção foi muito grande, Sim. né? Eu lembro que nessa época eu já estava no Cruzeiro, foi 16, né? Uhum. 16 ou foi 17? Foi 16, se eu não me engano. Eu tava em casa e televisão ligada e de repente acidente da Chapecoense. Cara, aquilo ali foi. Tava eu e minha esposa, a gente começou a chorar no sofá, né? Uhum. E Você conhecia alguém lá do time, não? conheci, assim, de ter jogado contra, né? Aham. Mas assim, de ter amizade Sim. pessoal, não. Uhum. Mas assim, foi uma comoção muito grande. Eu e minha esposa, nós começamos a chorar no sofá, né? Porque você se coloca no lugar, né? E você, pô, você começa a olhar para os seus filhos Sim. e imaginar, né? Quantos ali tinham filhos, Sim, famílias família. destruídas. E hoje o que os clubes fazem é tentar se precaver, né? Da melhor maneira possível, né? Nesse caso aí da Chapecoense, dizem, né, que foi por irresponsabilidade, né, do piloto, pela Uhum. questão do combustível, né? Então, os clubes eles têm olhado muito para isso, se precaver em questão de viagens, né? Claro que nosso dia a gente nunca sabe quando vai ser, né? Mas eu acho que uma precaução os clubes precisam ter e os clubes têm tomado, né? Por Você exemplo, acha que depois desse acidente houve uma preocupação maior? não só dos clubes, mas dos atletas também, Uhum. fazer um seguro de vida, né? Hoje a grande maioria tem seguro de vida particulares, além do seguro que tem pelo clube, né? E os clubes eles têm investido bastante em questão de estrutura de viagem, de clubes, até mesmo você vê a questão lá dos meninos do Flamengo, do CT do Flamengo, né, que morreram. Isso.
Então, assim, os clubes eles têm se precavido muito nesse sentido. Por exemplo, o Bragantino ele só viaja de voos fretados, né? Quando não é sideral, eles alugam um avião e voam. Então, assim, outros clubes fazem isso também. Então, assim, o clube que não tem feito isso, você pode ver que ele vai ficar para trás. Porque Os próprios jogadores vão cobrar isso, né? os próprios jogadores cobram e hoje o futebol hoje ele tá muito mais dinâmico nesse sentido, entendeu? Os clubes eles têm por obrigação de evoluir em questão de estrutura, de CT, de academia, de campo. Hoje o clube que não tem um CT bom, que não tem campo bom, ele vai andar para trás com certeza, né? Você vê os clubes que estão em ponta aí no Brasil, Palmeiras, né? Bragantino, Flamengo, Reflete no jogador, né? reflete no atleta. Então, assim, porque com isso você evita lesões, né? Você está pagando um atleta, às vezes está pagando um atleta que está machucado, né? O clube tem que arcar, você tá arcando ali talvez um ano que um atleta que tem um exemplo LCA, que é ligamento cruzado, né? Você vai pagar um ano ele de salário e ele machucado, entendeu? E não é, às vezes, o atleta não tem culpa disso. Às vezes é por uma má estrutura de um CT, né? Por o clube, às vezes, não ter uma estrutura de academia, né? Para fazer um preventivo. Então, assim, eu acho que os clubes hoje eles estão muito mais atentos nessa questão. Eu acho que essa situação da Chapecoense ajudou muito infelizmente, a morte dos atletas, a tragédia, mas, assim, ajudou muito aos clubes abrirem os olhos ainda mais para essa questão de estrutura, de viagem, para os atletas também fazerem seguros de vida, né? Se ter se deixar algo realmente bem palpável para sua família no futuro, entendeu? Teve muitos ali que não tinham seguros e hoje as famílias estão correndo atrás para receber esse seguro do clube. Se um atleta ele tem um seguro particular, esse próprio seguro vai arcar até com resolver aquilo, o processo do clube. Então... a gente falou que existe uma cobrança, né, dos próprios jogadores ou da mídia. Quando aconteceu, por exemplo, com o Flamengo, a mídia caiu em cima, né? Tem um ex-atleta, um ex-jogador, que ele é um apresentador de televisão e eu vejo ele cobrando muito jogadores, cornetando muito jogadores e tal. Conhece ele, já foi cornetado por ele? Já fui, E já. como você... Fui no programa dele. Foi no programa dele? Fui. Assim, mas eu vejo que ele é uma figura, né? Uma figura. Ele precisa ser aquela figura, né? E além da emoção que ele deixa aflorar, né? Pelo clube do coração dele, sim, né? Eu vejo ele mais como uma figura, né? Um cara que viveu, né? Um auge do futebol, né? E muitas coisas que ele fala eu consigo separar. Pô, esse cara tá falando porque ele é uma figura, né? Sim, sim. Do que o cara que viveu no futebol falaria, né? Então, assim, hoje em dia, Fábio, ele é um eu acho personagem, então? hoje eu vejo dessa forma, entendeu? Eu vejo ele como um personagem, um cara que entende muito futebol. Muitas coisas que ele fala é positiva, né? Muitas cobranças que ele faz é positiva, mas muitas também eu acho que ele leva pro lado do personagem. Então, assim... E não é só ele, cara. A grande maioria da imprensa no Brasil hoje porque, assim, o que vai vender é notícia ruim, é notícia falsa, né? E às vezes, cara, o cara vai falar algo de você e não conhece, né? Não conhece a sua vida, não conhece a sua família. E o cara planta algo, cara, na imprensa. E, assim, hoje tudo que a gente fala é um eco, né? Você formou um eco, já era. Então, assim, eu acho que nós, né? Vou me incluir nisso. Nós temos que ter um grande cuidado daquilo que a gente fala para não inflamar, para não matar, para você não trazer algo sobre o atleta, sobre a família, sobre o clube, entendeu? Eu sei que falo isso por segurança, porque tem pessoas que têm canais de YouTube, né, que tem um blog, e essas pessoas têm muita voz, né, com torcida, né? Você vai ver, o cara tem 2 milhões, né, 3, 5 milhões, e tudo que o cara fala parece que é verdade, não é realidade. E talvez através da fala desse cara, dessa pessoa, ele traz uma bomba pra dentro o clube tá tudo em paz. Sim. E ele fala algo que a torcida vai lá, pegou, você imagina, você fala algo num clube igual o Vasco, né, que tem uma multidão, cara, né, e você fala algo de um atleta, ou se eu não vou com seu cabelo ou com sua cara, eu vou lá e falo algo de você
que às vezes não é nem o que você conhece ou que é a verdade e se torna uma bomba, entendeu? Então eu acho que nós temos que tomar um grande cuidado, os jornalistas, né, de propagar algo que sai da sua boca, porque você pode matar ou você pode dar Sim. vida, né? Para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, na sua opinião, quem é hoje o maior jogador brasileiro? Caraca, boa pergunta. Hoje, Neymar, sem dúvida, sem sombra de Ainda é Neymar dúvida. o maior? Assim, não no momento por causa da lesão, né? Mas assim, Uhum. eu acho que eu não vejo outra figura, né? Por ter feito tanto pelo Brasil, né? Pela marca que ele atingiu, de ser o maior artilheiro da seleção, que não é fácil, né? De fazer o que ele fez no Santos quando estava com 17 anos ainda, é impressionante. Ver o que ele fez no Barcelona, né? Ver o que ele fez no Paris Saint-Germain, assim, para mim é a figura mais alta aí do esporte no momento, né? Pena que ele teve a lesão, né? E na minha opinião, ele já era para ter ganhado uma bola de ouro, né? É, Meu filho, meu azar filho dele Arthur talvez, fala a mesma coisa. azar dele, eu acho que ele nasceu numa geração que tinha dois monstros, que É. era o Cristiano Ronaldo e o Messi, Uhum. e os caras Sim. brincaram com futebol, né? Ganharam É. Champions League, ganharam tudo, então, assim, foi pena ele estar nessa E mesma, aonde nessa ele mesma vai, época. e aonde ele vai, outro jogador vai atrás, né? Messi Então, também. e assim, mas hoje eu vejo ele como a maior figura, né? Tem o Vinícius Júnior também, Vinícius Uhum. Júnior do Real Madrid, que também tá muito bem, mas eu acho que o Neymar, né, apesar das críticas, né, que o brasileiro, do brasileiro pegar demais no pé dele, que eu acho Sim. que é até absurda, que não é digna de ser feito isso, eu vejo ele como uma figura maior aí do momento atual. E como eu falei, eu acho que o brasileiro ele tinha que olhar diferente pro Neymar. A gente olha, a gente fala do Neymar com rancor, Desprezo, né? com um rancor muito grande no coração. Então eu te pergunto, o que o Neymar fez contra você ou contra a sua família, sei lá, né? Eu acho que tem aquele sentimento de frustração. Porque se você tá vindo de uma geração que teve Zico, teve Pelé, Mas o Zico Zico, também não ganhou nada. Romário, mas eu não era da minha geração. A nível de seleção, né? Não, não é, o Zico não, acho que eu não lembro de ter visto o Zico jogar, mas eu digo assim, o que a galera falava, né? Sim, Pelé, Zico, Romário. Eu vi Romário, Bebeto sim. jogar, Ronaldo, Ronaldinho, é, aí Neymar, beleza, tal, mas assim, ele individual, beleza, mas para a seleção brasileira, talvez eu acho que essa perseguição seja uma frustração de falar, pô, cara, né? É que a gente joga um peso dele não ter ganhado Isso, uma Copa do Mundo com o Brasil, né? isso. Mas é um cara que ganhou Olimpíadas, né? Ganhou Copa América com o Brasil, né? E é o maior artilheiro da seleção. Então, peraí. O Tem mínimo que história, eu né? tenho que ter é um respeito muito grande, né? Apesar de eu acho que hoje ele está sendo marcado muito mais pelo extracampo do que o que ele faz em Isso. campo, né? Que traz uma proporção muito grande para ele, um peso muito grande para ele. Mas sem sombra de dúvidas, o que ele fez no futebol e vai continuar fazendo é impressionante, porque é um talento assim raro. Como eu falei, eu acho que ele deveria ter ganhado já Bola de uma ouro. bola de ouro, porque ele já fez muito pelo futebol, já fez muito pelo Brasil. Você acha que ele vai para a próxima Copa? Eu acredito que sim. Eu acho que depende muito da recuperação dele agora, né? Do clube que ele vai estar, se ele vai continuar na Arábia ou se ele vai, sei, voltar para o Santos, não sei. Muitos dizem que ele pode voltar em 2025 para o Santos, né? Uhum. Mas eu acho que sim, eu acho que a gente vê que os nossos olhos, assim, 30 anos eu acho que ele tem, né? 30 ou Por aí. 31. É isso aí, garotada aí. É muito novo pro futebol, Os cara. fãs do menino Ney aí, me Ele diga é aí. muito novo pro futebol ainda, 30 anos, né? Eu voltei pro Cruzeiro com 30 anos e todo mundo falava que eu já era velho. Uhum. Com 33 com 31 eu vou pro São Paulo. Com 33 para 30, com 33 para 34 eu vou para um Bragantino, Uhum. De 32 o Neymar. 32. E com 36 anos eu vou para um Vasco da Gama. Então Uhum. assim, tá muito novo e espero de coração mesmo que ele se recupere da melhor maneira possível e volte a ser o que ele sempre foi e continue com a alegria de jogar, porque
eu não me imagino como deve ser a vida dele, assim, por tantas críticas, né? E o peso que a gente joga em cima dele. Mas eu volto ao nosso início de conversa, né? Que eu tenho muita certeza, assim, que ele sabe quem ele é, né? Por isso que ele é um cara que cai, levanta, cai, levanta. Uhum. Então, o Neymar ele tem um psicológico fora da curva e, acima de tudo, ele sabe quem ele é. Maravilha. Quero agradecer aqui meu amigo, irmão em Cristo Edmar, atleta, jogador profissional, passou por grandes clubes aqui no Brasil e também fora do Brasil também. Eu, por mim, ficaria mais 2, 3 horas, porque eu tinha muita coisa a perguntar. Ia falar sobre os seus filhos, ia falar sobre o futebol feminino também, sobre Copa do Mundo e tal. Mas a gente tem que marcar um outro episódio Tem que para a marcar um gente falar. café, né? Vamos marcar um outro episódio para a gente falar mais sobre esses assuntos, Coffee assim. Cast. Porque tem muita coisa para falar mesmo. Você é uma pessoa que tem muito a acrescentar com a gente, pra gente, para quem está em casa assistindo, como um atleta, alguém que entende de futebol, alguém que está no meio, né? Porque é legal você falar do Neymar, você falar do Pelé, do que aconteceu na Chapecoense, porque a gente está de um lado, né? Estamos na arquibancada, vendo o que está acontecendo. Você não, você está inserido no meio, você sabe realmente o que passa com o que o jogador pensa, o que a família do jogador passa, né? Então é muito legal esse bate-papo. Quero sim marcar outra oportunidade. Sei que a sua vida é muito corrida, mas Deus vai preparar aí uma oportunidade. Quero agradecer. Foi muito bom ouvir testemunhos, ouvir Deus falando através de você. Continue assim, esse servo de Deus, aonde você passar, que você possa brilhar, né, como a luz de Jesus. E estamos aí na expectativa para torcer por você e mais um novo time aí. Obrigado, eu que agradeço o convite. Para mim é sempre uma honra de coração mesmo estar perto de pessoas como você, como o Amém. pastor Galdino, né? É um pastor que me recebeu assim da melhor maneira possível. Nos conhecemos assim por acaso, né? Aham. O pastor Galdino foi, se eu não me engano, foi no culto que eu participei na época da igreja do apóstolo Bispo. Bispo Paulo Moura, Isso, isso, né? verdade. E assim, a gente fez uma aliança, fui na casa dele, ele ia lá em casa. Uhum. Sempre quando eu ia na ADSA, sempre Uhum. fui muito bem recebido, com muito respeito, né? Eu e minha família. Então, gratidão a Deus pela vida de vocês. Meu Amém. desejo do coração e oração é que Deus continue prosperando vocês em todas as áreas, ministerial, familiar, e que a luz de Jesus continue brilhando na vida de vocês através desse podcast, né? Através das programações de rádio, Sim. culto, né? Que vocês continuem crescendo em Deus, porque isso é o que mais importa. Maravilha, tá bom. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu amei, gostei demais. Foi um bate-papo muito edificante. E quero aqui, em nome do pastor Galdino Júnior, da pastora Liliana, agradecer você que está do outro lado aí da tela, nos acompanhando. Curta, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, que também é uma estratégia de evangelização aí para o seu filho, para o seu amigo, seus familiares que gostam de futebol, ouvir um pouco da história, do testemunho da vida do Edmar, tá bom? Eu sou o Fábio Filho, tô ficando por aqui. Eu quero agradecer ao Work Motors, que é uma empresa que tem patrocinado aqui o nosso AdsaCast. Se você deseja trocar o seu carro, comprar o seu veículo, financiar, entre em contato com o Work Motors. Eles têm uma variedade de veículos e eu tenho certeza que vai ter um aí que vai te agradar e caber no seu bolso para que você possa desfrutar do melhor dessa terra, tá bom? Aproveite também e baixe o aplicativo do Christian Bank e abra sua conta online, sem burocracia, sem demora, tudo na palma da sua mão. Hoje em dia a modernidade, meu irmão, facilita. Então não perca mais tempo, abra sua conta gratuita. Christian Bank é o banco parceiro da Adsa Brasil. E não se esqueça de baixar o nosso aplicativo. O aplicativo da Adsa Brasil tem muitas novidades, muitas coisas que ainda vão acontecer, fora do que já estão acontecendo. Você tem direito à sua carteira de membro, a agenda da igreja. Você pode também cadastrar o seu filho, fazer o check-in, check-out quando você for lá na igreja. Você pode também receber os devocionais, a série de mensagens do pastor Galdino Júnior, ouvir a nossa programação de rádio, concorrer a prêmios e muito mais. O aplicativo da Adsa Brasil está disponível para Android e também para Apple. Baixe, que é um aplicativo que é mais do que um aplicativo, é uma igreja 24 horas. Que Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo episódio. Valeu!